Visto até agora quais são os papéis aí relacionados ao desenvolvimento de sistema, quem é que está responsável, o analista de sistema, né? A gente viu até agora, que é necessário seguir um passo a passo para o desenvolvimento de qualquer tipo de sistema. Então já sabemos o que é um sistema de informação, quais são os fatores principais e quem é o responsável por desenvolvê-lo, que é o analista de sistemas. Vamos agora entender como se dá todo esse processo desde o início da ideia até a conclusão de seus trabalhos. Então, a primeira parte, que geralmente é a parte relacionada a uma conversa, a uma ideia, aquele papo de mesa de bar, aquele papo de sentar na calçada e imaginar um sistema. Claro, eu estou falando isso só como um exemplo, né, da ideia de concepção, né, de imaginar, mas isso que geralmente é decidido em um ambiente de trabalho, em um escritório, em reuniões que são definidos aí a concepção do sistema. Então, o que seria a concepção, né? É uma fase de descobertas. Aqui, todo mundo vai sentar na mesa, dar suas opiniões, dar suas ideias, e aí sim que vai ser dado o veredito de prosseguir o desenvolvimento do sistema ou não. Então, requer todos os desenvolvidos, né? Todo mundo que vai desenvolver, criar o sistema. Desenvolvedores e usuários. Eles mantêm a postura colaborativa para que os requisitos levantados sejam o mais próximo possível da realidade. Isso é feito em uma reunião. Existem vários estilos de reuniões para se fazer a parte de concepção do sistema. Por que é que tem que unir os desenvolvedores e os usuários? Porque os desenvolvedores entendem da tecnologia e os usuários entendem do ambiente que o sistema vai ser implementado. Nada mais é lógico do que colocar esses dois grupos para conversarem. Por exemplo, um programador vai desenvolver um sistema para uma clínica médica. Então, ele tem que conversar com quem, esse programador? Geralmente, ele vai conversar com o usuário, que seria quem? O usuário do sistema seria um médico, seria um enfermeiro, seria alguém que entende de saúde, para aí sim ele programar baseado naquilo que o cliente ou o usuário falou. Então, baseado nessas informações, o analista de sistemas consegue fazer um diagnóstico da situação e uma previsão de ações. Depois dessa conversa, esse primeiro contato, aí ele vai sentar, vai fazer um relatório, vai fazer algumas ponderações. Depois, posteriormente, ele volta de novo para ter uma nova conversa para ser refinado aquilo tudo. Ou pode ser mesmo, o que é mais comum, ser refinado durante a primeira conversa. O que é que pode, o que é viável, o que não é viável, se for viável, qual o preço, isso tudo aí. Até agora a gente não tem nenhuma linha de código envolvida aqui, não programou absolutamente nada. Depois vem o estudo da viabilidade, né? Nessa fase, são analisados os seguintes questionamentos, né? O sistema poderá contribuir de fato para a realização dos objetivos previstos? Ou seja, eu quero automatizar a minha empresa. O sistema vai atender isso? Essa pergunta tem que ser respondida. Com sim, com não, como isso vai acontecer. O sistema poderá ser implementado apesar de restrições de cunho tecnológico, organizacional e temporais? O que isso quer dizer? Eu vou poder colocar meu sistema em funcionamento, apesar de a tecnologia que vai ser usada é antiga, a minha organização não está com funcionários preparados para receberem. O tempo que eu quero é de 1 mês, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano. Então, quanto menor o tempo, como é que esse sistema vai ser implementado? Qual vai ser a transição do sistema antigo para o novo? Então, isso tem que ser levado em consideração. Existe outro modo eficiente de realização dessas tarefas, sem a necessidade de criação desse sistema? Então, imagina, para a bodega do seu Zé, que é um mercantil pequeno, criar um sistema para ele, para controle de estoque, talvez não seja necessário. Por quê? Uma planilha poderia muito bem resolver isso, e ele não teria que gastar nada mais do que além a licença aí do Office, ou apenas aí instalar, aprender a utilizar o Calc, que é do LibreOffice, aí a versão livre de sistema de escritório. Então, nem sempre o problema vai ter que ter uma solução. Você tem que pensar se aquilo ali é realmente necessário. O sistema atual realmente pode resolver os problemas não solucionados pelos anteriores? Então, o que vai ser desenvolvido realmente vai ajudar?
É possível essa integração sistemas já em funcionamento, o que é um ponto muito importante. Às vezes, e o que acontece a maioria das vezes, a empresa não pode parar para implantar um novo sistema do zero. Então, vai ter que ser um processo longo, de transição e que vai ter que se comunicar com os bancos de dados dos sistemas antigos, que é uma parte muito importante e valiosa da organização. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na nossa parte de estudo de viabilidade, se é possível, é realmente necessário aquele sistema. Caso os responsáveis optem pela continuidade do projeto, o mesmo será submetido à seguinte fase. Então, passando dessa segunda fase, a gente vai para as outras. Então, caso contrário, o ciclo termina aqui, né? Esse caso foi decidido que algumas dessas opções aqui percebeu-se que não era muito necessário o sistema, para por aqui, a pessoa trabalha de outra forma, vai lá desenvolver um sistema, utilizar, só aprimorar o sistema que já existe e pronto, não precisa desenvolver algo novo. Depois vem o processo de análise, né? Essa etapa consiste em realizar um levantamento de dados e fatos a fim de entender o que realmente precisa ser feito para solucionar o problema. Meu sistema tem que gerar um relatório em formato PDF, enviar todo dia ao final do expediente sobre o que foi entrou no caixa, o que saiu do estoque. Todo santo dia tem que fazer isso e ao fim do mês juntar isso tudo e elaborar um relatório geral mensal. O que é que eu tenho que fazer para essa funcionalidade do sistema existir? Aí eu já tenho que pensar. Então deverá ser criado um modelo lógico do sistema. Olha, agora, ainda aqui, a gente não fala de programação, até agora. A gente está falando só de concepção da ideia. Aí depois a gente vai começar a desenhar o sistema em si de forma gráfica. A gente vai desenhar ainda só como é que as partes dos sistemas interagem, né? Então, a gente vai criar um diagrama de fluxo de dados, dicionário de dados e principais algoritmos que podem vir a ser usados. Isso no processo de análise. Até o término desta fase, já deve ser de conhecimento do analista os objetivos principais do sistema em questão, o que é que ele tem que fazer, né? Qual o problema que ele tem que resolver, quais setores da empresa serão impactados pelo sistema, vai ser o setor de RH, que é o setor de recursos humanos, responsável por contratação e demissão, vai ser o setor financeiro, responsável pelo controle de caixa, pelo processo contábil, vai ser o setor de produção, sei lá, produção da linha de fábrica, do chão de fábrica, né? Então, isso tudo tem que saber onde é que vai afetar diretamente. Como ele deverá funcionar, qual será o fluxo de dados, quais serão os arquivos utilizados e a forma como serão utilizados. Qual setor será responsável pela população do sistema. Quando a gente fala em população do sistema, a gente fala na alimentação dele. A gente fala na alimentação do sistema, apresentado em algum resultado aos usuários. Depois disso, a gente vai ter que mostrar vai ter que ser mostrado ao usuário, né, ao cliente, um relatório, uma apresentação, seja feito PowerPoint, slide, qualquer coisa que seja possível deixar claro para o usuário do que é que se trata aquilo. O projeto passar dessa fase, depois vem o projeto do sistema, né? Neste momento, o analista propõe soluções para o problema baseado em conclusões nas fases anteriores. Aí sim que vem aí depois a modelagem, né? A gente vai criar diagramas, a parte visual, criar um modelo lógico de dados que vai ser para a parte do banco de dados, vocês verão isso em outras disciplinas, mas isso tudo vai ser levado em consideração. Eu vou começar a desenhar graficamente o meu sistema. Então, quando terminar essa fase, já deverá ser definido pelo analista um relatório contendo qual tipo de banco de dados que vai ser responsável por armazenar as informações. Se eu vou guardar essas informações aonde? Em um servidor da própria empresa ou um servidor que eu vou contratar externo, um servidor de nuvem. Qual vai ser melhor? Um servidor físico ou um servidor virtual? Isso tudo tem que estar relacionado. Os arquivos serão utilizados, a definição dos arquivos de dados, qual vai ser a cara destes arquivos, né? A cara dos relatórios e os dispositivos que vão ser responsáveis por armazenamento, como falei anteriormente. Vai ser armazenamento em nuvem, que vai ser contratado a empresa, que você vai poder sempre fazer o upload desses dados, ou vai ser um servidor físico da própria empresa. Isso tem que ser levado em consideração, levando aí também em consideração o contexto da organização. Na próxima aula a gente continua para essa aula não ficar muito grande. Então até a próxima.